Então, o que esse versículo está falando? Do coração procede os maus pensamentos. Então, meu irmão, o pecado não está aqui no celular. Se você acha que a rede social está fazendo você pecar, e a sua atitude quanto a isso é pegar o seu celular e jogar da janela e achar que vai estar tudo bem, não vai estar. Porque o pecado vai estar ali dentro do seu coração. Porque esse versículo é bem claro, né? É do coração que vem a maldade do homem. É do coração que vem os maus pensamentos. Então, o pecado, ele está dentro do coração. O pecado, ele vem de uma intenção ruim do coração. Uma intenção ruim que vai fazer um uso ruim daquilo que está disponível ali para ele. E as redes sociais, elas vão revelar o que está dentro do coração. Elas não vão criar o pecado. O pecado já está ali. Ele vai apenas expor aquilo que já existe. Eu quero trazer aqui para os irmãos alguns pecados e algumas motivações que as redes sociais elas podem trazer, né? Que o mau uso das redes sociais pode trazer. E o que eu quero trazer aqui é vaidade e busca por aprovação. Então, a gente vê hoje em dia, né, muita gente querendo validar o seu posicionamento, querendo validar as suas opiniões, os seus gostos, através de likes, através do número de visualizações, através do número de curtidas. Ela busca essa aprovação dos outros, né? Se os outros discordam daquilo que ela fez, que ela acha, então ela já vai discordar também. Então, é uma vida infeliz, né? Uma vida vaidosa, né? Então a gente vê o que isso vem causando, né, nas pessoas, né? O que isso vem causando nos jovens, nas moças, nos rapazes, de sempre estar querendo a aprovação dos outros. Então, se você é o único diferente na sua escola, né, por você ser crente, se você é o único diferente por você vestir certas roupas, você vai começar a mudar ali ao seu jeito. Para quê? Para os outros poderem lhe validar, para os outros poderem então gostar de você. E qual é a fonte, né? O que está no coração de uma pessoa assim? É o egoísmo, né? É uma segurança de uma identidade indefinida. Então aquela pessoa não sabe bem o que ela é. Ela vai se moldando conforme o público vai aprovando. Então, no final das contas, essa pessoa não sabe o que ela é e não é uma pessoa feliz. E Gálatas, capítulo 1, versículo 10, vai nos trazer uma pergunta. Ele diz assim: procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Então, a vida do cristão, jovens, você deve viver procurando o favor de homens, procurando a validação dos seus colegas ou a de Deus. Então, a vaidade, essa busca por aprovação, são coisas cada vez mais comuns, né? E nós, como cristãos, nós devemos buscar aprovação unicamente do que a palavra diz. Nós devemos nos basear como modelo para nós unicamente pela palavra de Deus. E isso vai nos trazer um outro ponto, né? Um outro pecado, que é a comparação e a inveja. Então, nas redes sociais, muitas das vezes as pessoas os jovens acham que aquilo é uma realidade, que aquilo é 100% real, mas não é. E eu digo que as redes sociais às vezes não são nem 20%, né, da realidade, porque até mesmo em uma simples foto, né, que você vai postar, você tira do melhor ângulo, as mulheres passam maquiagem, né, os homens vão ajeitar ali o cabelo, né, vão passar um perfume para ser cheiroso na foto, né, vão tirar ali do melhor ângulo para postar, vão pesquisar ali a melhor legenda para postar, vão buscar ali pesquisar uma música legal para postar. Às vezes nunca ouviu aquela música, né?
mas porque aquela música legal vai estar lá postando, né? E vai buscar frases de efeito que nunca ouviu na vida, né? De livros que ele nunca viu na vida, mas ele está ali postando, né? Então, aquilo não é real, aquilo não é 100% realidade. E muitas pessoas, elas olham essas vidas, né? Esses influencers, né? Famosos, postando viagens, postando dinheiro, postando riquezas, e a pessoa acha que aquilo se trata da realidade, né? E você começa a olhar para a sua vida e pensar: minha vida tá difícil, né? Tá complicada, né? Então eu não tenho jatinho, né? Eu não tenho aqui o dinheiro, eu não faço viagem, então eu não tenho roupa de marca, né? Eu não tenho ali uma empresa para me patrocinar, então a coisa está difícil para mim. E as pessoas acham que aquilo é realidade, começam a se comparar e começam a sentir inveja daquilo que às vezes o outro nem tem, mas está mostrando, dizendo que tem, né? Então veja como isso vai desencadeando, né? Coisas, né? E onde é que está a fonte, né, desse pecado, né? É justamente a insatisfação, né, de você não ter gratidão a Deus por aquilo que você tem, você não ter contentamento, né, por aquilo que Deus te dá. Então, Provérbios capítulo 14, versículo 30, ele vai dizer assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece aos ossos. Então, sentimento de inveja, o sábio aqui está comparando a uma dor, né, de apodrecer os ossos, porque é isso que ele faz com o nosso espírito, né, com a nossa alma. A gente não consegue ter alegria com o que nós temos, nós não conseguimos ter alegria quando os outros conseguem coisas boas, e nós vivemos nessa vida de insatisfação, né, de sempre querer mais, né? E isso é uma doença que ela não tem cura, porque cada vez mais você vai estar mais insatisfeito com aquilo que você tem. Então, se você não está satisfeito, né? O irmão Miguel não está satisfeito ali com a Kombi dele, ele quer uma van agora. Aí o irmão Miguel está invejando ali uma van de um irmão. Aí o irmão Miguel conseguiu a van, mas agora ele viu um outro irmão que tem um ônibus, né? 32 lugares com ar-condicionado, tem até banheiro lá no ônibus. Agora o irmão Miguel quer um ônibus. Daqui a pouco o irmão Miguel já está querendo um helicóptero. Então, a inveja, ela sempre vai ser gerada por uma insatisfação, né? Você nunca está realmente feliz com aquilo que Deus te dá. Então, é um pecado que o mau uso das redes sociais ele pode desencadear. Você nunca está satisfeito, né, com o seu corpo, você nunca está satisfeito com a sua voz, com as suas habilidades, né, com o seu emprego, com o seu estudo. Você vai estar sempre querendo ser o outro. Você vai sempre estar querendo as coisas dos outros, né? E nunca vai parar para agradecer a Deus por aquilo que você tem. Então, a fonte da inveja é a falta de gratidão a Deus. E outro pecado que é muito comum nas redes sociais é a impureza sexual. Então, alguém pode ler para mim Efésios capítulo 5, versículo 3. A versão fala assim: não são coisas próprias para os santos. Então, veja como está tudo interligado, né? Às vezes, pessoas que não estão satisfeitas, né, com o seu corpo, não estão satisfeitos consigo mesmo, começam a ver o padrão do mundo, onde as meninas, né, expõem os seus corpos, né, de todas as maneiras possíveis, né. Os meninos agora a moda, né, postar vídeos na academia, né, com o shortinho, né, quase uma cueca box, né. Tudo isso para mostrar o seu corpo, né? E isso a Bíblia está dizendo que é pecado. É pecado tanto a exposição quanto você
consumir esses conteúdos. Então, a impureza sexual, ela é um processo desses outros pecados que nós vimos anteriormente. Obrigado. Então você não está satisfeito com o seu corpo, você não está grato ali pelo corpo que você tem. Você começa a olhar corpos que muitas vezes são puro Photoshop e você acha que aquilo é realidade, você acha que você precisa alcançar aquilo para ser feliz, né? E você vê também, né, que começa a invejar os relacionamentos mundanos, né? Os relacionamentos do mundo, né? Onde você não pode esperar. Você tem que ir experimentando até você encontrar algo que te faça feliz, alguém que te faça feliz. E isso vai resultar no que nós vemos hoje em dia. Pessoas, meninas, cada vez mais jovens, né, expondo o seu corpo, meninos consumindo cada vez mais isso, né, consumindo esses conteúdos cada vez mais cedo. E isso tem apodrecido a mente dos nossos jovens, isso tem apodrecido a mente dos nossos adolescentes. E eu não me engano que isso já tem apodrecido até a mente das nossas crianças. Lá na igreja, eu conversei com um menino, né, lá é uma comunidade na Zona Leste, né, lá perto, né, tem uma boca de tráfico, e um menino de 10 anos, né, de família venezuelana, falando os piores palavrões possíveis, né, falando as piores imoralidades possíveis, e tudo isso é, né, causado pela impureza sexual, por essa exposição, né, do corpo, por essa exposição de músicas, de filmes que vão tratar o sexo, vão tratar essa intimidade com uma abordagem totalmente pecaminosa. Muitas das vezes nós queremos trazer isso para a igreja. Nós vemos cada vez mais jovens querendo ter namoro conforme o padrão do mundo, pessoas cada vez com mais dificuldade de sustentarem um relacionamento sólido, de sustentarem um casamento sólido. Tudo isso por causa da impureza sexual. Nós vemos cada vez mais jovens sendo tentados por esse bombardeio de impureza sexual, que muitas das vezes não consegue rejeitar. Então não consegue rolar, né, um feed de uma foto que está provocativa, não consegue trocar de canal quando está passando algo além ali do devido, e tudo isso vai voltar contra você cada vez mais, porque muitas das vezes alguns jovens falam assim: mas eu sou vítima aqui no meu Instagram, né? Meu Instagram só mostra isso para mim, né? Mas mal eles sabem, né, que o Instagram, as redes sociais em si, elas têm um código, elas têm me fugiu agora o nome, enfim, elas têm uma ferramenta em que ela só vai te mostrar aquilo que você mais consome. Então você parou ali numa foto, ficou gastando tempo ali, daqui a pouco ele vai te mandar mais conteúdo semelhante a isso. E é assim que funciona a internet, rede social. Às vezes você não sabe, né, porque você está falando de um assunto, né, daqui a pouco o Google está ali te falando, né, sobre aquele assunto, né, te dando opções, né, daquele assunto, né, porque o celular é feito para isso, né, é feito para te entreter, é feito para você ficar cada vez mais segurando e conectados a ele. Então, a fonte desse pecado, né, é justamente a falta de temor, a falta de santidade, a enganação, é você ceder aos desejos da carne. Porque, meus irmãos, esse talvez seja um dos pecados mais difíceis do ser humano combater, porque nós temos cada vez mais uma visão deturpada, que Deus criou a sexualidade, Deus criou o sexo, mas hoje em dia, às vezes, parece que é pecado falar sobre isso, de tanto que o mundo já corrompeu esse assunto. Então, nós devemos voltar, nós devemos
entender que tudo que nós fazemos, toda a nossa vida, todas as nossas áreas, Deus está interessado. A palavra de Deus fala aqui, através do apóstolo Paulo, é tudo para a glória dele. Então, nós devemos lutar, combater esses desejos da carne. E trazendo aqui o último pecado, talvez o principal, geral, é a perda da noção do tempo. Meus irmãos, como eu falei, os celulares, as redes sociais, eles estão com comandos, com insights para você ficar cada vez mais conectados a ele, cada vez mais dependentes dele. Eu tenho certeza que se por um dia o WhatsApp parar, desinstalar do celular de todo mundo, né? A vida de alguém vai virar de cabeça para baixo, né? A gente não pode mais viver sem o WhatsApp, né? Então, eu, por exemplo, né, o meu celular deu um problema, né? Tenho que correr desesperado para comprar outro, porque não dá para ficar sem mais. Trabalho, estudo, está tudo aqui, né? Então, a gente vai perdendo essa noção de tempo. A gente vai usando cada vez mais, rolando a tela cada vez mais, e de repente passou 1 hora, de repente passou 2 horas, e nós perdemos essa noção de tempo. E isso porque por conta da falta de domínio próprio, por conta da idolatria. Efésios capítulo 15, versículo 16, diz assim: vede prudentemente como andais. No final do versículo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então nós devemos consagrar o nosso tempo. Nós devemos observar o nosso tempo. O Congresso da Jovem, como eu vinha conversando ali com o irmão, ele falou sobre isso, né? Sobre nós estarmos tão apegados cada vez mais ao celular, nós estamos perdendo a noção de tempo, do tempo de Deus, do tempo da eternidade. Então, meus irmãos, essa vida aqui, ela é uma vida limitada. Nós somos criados para nós vivermos eternamente, mas nós estamos tão preocupados em ficarmos nos agradando, né? E nós vivemos essa vida da melhor forma possível, que nós esquecemos de nos preparar para o que vem além dessa vida, que nós esquecemos de nos preparar para a eternidade, que nós nos esquecemos que nós não somos cidadãos da terra. Nós vivemos no mundo, né? Mas nós não somos do mundo. O nosso Pai, ele foi preparar um lugar, e a palavra dele fala, né, que nós devemos vigiar, nós devemos nos preparar. E aos poucos, o tempo no feed, o tempo no celular, ela vai roubando o quê? A sua atenção, ela vai roubando o seu sono. A gente viu lá no congresso, né, que a exposição às telas, ela vai fazendo com que o cérebro vá diminuindo cada vez mais, e você não vai mais ter sono, você não vai mais ter foco, você não vai ter mais habilidade de interpretar o texto, ou seja, vai emborrecendo a pessoa. E tudo isso está nos desviando do propósito. Tudo isso vai nos tirando a capacidade de ler a Bíblia, vai nos tirando a capacidade de nos concentrarmos para nós orarmos, capacidade de nós fazermos o devocional, vai nos tirar a capacidade de conseguir fazer amizades, de conversar com os nossos colegas. Ou vocês não percebem, né, que cada vez mais tem adolescentes que não conseguem falar com ninguém, que não conseguem, que tremem, né, ao falar com uma pessoa, né, que não conseguem desenvolver uma relação, porque estão cada vez mais nas telas, né, estão cada vez mais presos, né, não conseguem fazer esse relacionamento. E algo que Satanás ele tem usado cada vez mais, que ele tem percebido, é que muitas das vezes ele não precisa mais nem tirar o jovem da igreja. Ele não precisa nem fazer com que o jovem pare de pare de frequentar a igreja, que comece a se desviar. Mas Satanás agora está tirando a atenção dos jovens, está distraindo os jovens.
E essa distração vai roubando aos poucos seu sono, seu tempo devocional, seu tempo de oração. E nisso você vai enfraquecendo na fé, vai enfraquecendo a sua crença, você vai parando de acreditar, você vai achando que já são bobagens. E quando você menos vê, você está gastando todo o seu tempo e sua energia com as coisas que são desse mundo. Mas, como eu falei no início, as redes sociais, a tecnologia, a comunicação, ela foi estabelecida por Deus. Deus deu essa capacidade do homem criar isso. E como nós podemos usar isso para a glória de Deus? Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16, ele vai falar que nós somos a luz do mundo. Que a nossa luz, ela deve brilhar diante dos homens. Então, assim mesmo, nas redes sociais, as nossas redes sociais, elas devem ser uma extensão, elas são uma vitrine da nossa vida. Como eu falei, ela não é 100% realidade, mas ela reflete aquilo que nós somos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós estamos vivendo. E às vezes você olha assim as redes sociais de alguns irmãos e você fica pensando, será que realmente ele é crente? Nunca vi postar um versículo, só posta essas músicas esquisitas. E você não consegue ter diferença, né? Você não consegue ter diferença, né, entre um crente e um descrente. Então, como é que nós podemos usar as redes sociais para a glória de Deus? Comece examinando seu coração, né? O que te motiva nas redes sociais? Será que Cristo está aparecendo nas suas redes? Será que você não encontrou alguma dessas motivações pecaminosas no seu coração? Será que você não tem consumido algum desses tipos de conteúdos? Então examine o seu coração. Se você tem feito mau uso das redes sociais, você deve tratar primeiramente o seu coração. E isso tem uma diferença, porque se o problema fosse o celular, era só jogar fora e está tudo bem. Mas como eu falei, o pecado permanece no coração. E o coração, não somos nós que vamos tratar, é Cristo. Então nós devemos entregar os nossos corações a Cristo, devemos nos derramar na sua presença para que Ele possa mudar o nosso coração. E assim, com corações transformados, as nossas obras serão reflexo daquilo que Deus fez no nosso coração. Estabeleça limites, defina tempo para estar online e tempo para estar com Deus. Você também não deve ser hipócrita, você deve ser coerente. Às vezes, eu abri aqui minha Bíblia, vi um versículo, postei, pronto. Tenha esse momento de intimidade com Deus. Priorize você estar com Deus. E as redes sociais em segundo e terceiro lugar, o mais baixo que puder. Tenha disciplina, discernimento espiritual. O celular e as redes sociais não podem mandar em você. Então, às vezes eu já vi jovens, né, que parecem cachorro, né, parece que foi adestrado pelo celular, né? Toca a notificação, aí já vai correndo ver o que é. Aí vai ver o que é. Então, veja, né, um celular, né, um ser inanimado, está controlando, né, um ser vivo, né, um ser humano. Então, veja, né, tenha disciplina espiritual, tenha discernimento. Né. Terceiro, use as redes sociais como ferramenta do reino. Então você pode postar algo que vai edificar os outros. Estava tendo estudo lá com os meninos da igreja, né? Lá em Provérbios, falando sobre a nossa comunicação. Nossa comunicação deve edificar o nosso próximo. Então, através de gestos, através de palavras, através de ações, através da rede social. Muitas das vezes, né, você não foi edificado por algum conteúdo que você viu, por algum versículo que você ouviu, alguma música que você ouviu nas redes, né? A irmã Aurília posta todo dia, né?
ao devocional, eu vejo lá nos status dela. Então, dessa forma, né, nós podemos estar ali até abençoando, né, outras pessoas. Então, mas o centro de tudo é você ter um coração entregue ao Senhor. Porque como nós vimos, o pecado não está nas redes sociais, o pecado está no mau uso que nós fazemos dela. O pecado está quando nós deixamos Cristo, que Cristo seja prioridade, nós colocamos uma rede social, nós colocamos uma vida superficial como prioridade. Então, se você tem tido essas ações, meu irmão, confesse a Cristo, peça para Ele mudar o seu coração, para que assim a sua vida possa glorificar a Ele, e até mesmo aquilo que você posta, aquilo que você está fazendo online. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos fazer uma oração e logo após eu passo a mensagem a quem é de direito. Pai Santo, Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra, ó Pai, nós entendemos, ó Pai, que o Senhor